Olá, bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Everett Callaway sempre acreditou que o amor era construído em silêncio, que os maiores atos de afeto não vinham com aplausos ou declarações públicas, mas sim em pequenos gestos diários, como levantar-se mais cedo para preparar o pequeno almoço, cobrir a esposa com um cobertor quando ela adormecia no sofá, ou dar um passo atrás para que ela pudesse brilhar. Desde o início do seu casamento com Adeline, ele fez questão de ser o seu porto seguro. Trabalhou incansavelmente, fez turnos duplos, participou de reuniões extras e abriu mão de qualquer coisa que pudesse desviá-lo do que considerava mais sagrado, a família. Adeline sempre teve gostos refinados. Adorava jantares caros, viagens a destinos exóticos, roupas de grife e presentes com laços dourados. Mesmo quando Everett via o saldo bancário a diminuir, ele respirava fundo e encontrava uma maneira. Acreditava que o amor deles era mais forte do que qualquer revés financeiro. Mais do que isso, acreditava que estavam a construir um império juntos. Quando decidiu abrir o seu próprio negócio, uma distribuidora de equipamentos médicos, não hesitou em colocar Adeline como sócia. Dizia a todos que era puramente simbólico, um presente, uma forma de dizer: você faz parte disto tanto quanto eu. E ela sorria, abraçava-o com doçura, elogiava a sua generosidade, mas nunca se envolveu nas operações diárias. Nem sequer perguntava sobre relatórios, clientes ou contratos assinados. Mesmo assim, Everett continuava a acreditar que ela estava ao seu lado. Nos primeiros anos, ele orgulhava-se de cada conquista. Lembrava-se de chegar a casa exausto à noite, comer lanches frios no carro, ignorar chamadas de amigos porque hoje não posso, tenho muito trabalho. Nada disso importava quando via Adeline feliz. O sorriso dela alimentava-o. Às vezes ela organizava pequenas reuniões com as amigas e falava sobre os resultados da nossa empresa, como se realmente participasse, como se trabalhasse e partilhasse as vitórias com ele. Do outro lado da sala, Everett também sorria, sentindo-se orgulhoso. Ele nunca quis reconhecimento. Só queria ter a certeza de que estava a fazer a coisa certa. Naquela época, acreditava que estava. Os sacrifícios foram crescendo gradualmente. Ele vendeu o carro para pagar uma enorme fatura de cartão de crédito, cancelou uma viagem que planeava com o pai doente, tudo para cobrir a renovação da cozinha que Adeline tanto queria. Nas reuniões de família, ela fazia questão de usar marcas famosas, enquanto Everett se mantinha com os seus fatos de sempre, discretos e ligeiramente gastos. Ela parecia iluminar qualquer sala em que entrava, e, no fundo, ele também se orgulhava disso. Era como se ele tivesse construído um palácio para ela viver como uma rainha, mesmo que ele próprio dormisse no chão desse castelo. Alguns dias, o cansaço dominava-o, o corpo pesava, os olhos ardiam e a cabeça latejava com tantas contas, prazos e metas. Mas quando chegava à casa e via Adeline em frente à lareira com um copo de vinho, dizia a si mesmo que tudo valia a pena. Ela merece isto, repetia para si mesmo. Sempre que chegava uma má notícia, um cliente a desistir, uma remessa perdida, uma meta não alcançada, ele guardava para si. Não queria preocupá-la. Sentia que o seu papel era proteger, prover e garantir que tudo estava bem. Reclamar parecia um sinal de fraqueza. Everett acreditava firmemente na parceria. Costumava dizer que o casamento era como remar na mesma direção com esforço consistente. Ele via a Adeline como alguém que estava ao seu lado, mesmo que não participasse nas tarefas práticas. Acreditava que ela cuidava de outras coisas, que a sua contribuição era oferecer apoio emocional, que a sua presença era aquele suporte invisível nos bastidores. Às vezes, quando a observava a dormir, sentia uma pontada estranha, uma sensação de que algo estava errado, mas afastava esses pensamentos. Preferia sempre ver o melhor nela.
dar-lhe o benefício da dúvida, como se amar alguém também significasse escolher o que ignorar. Mas havia sinais. Aos poucos, Adeline começou a fazer comentários que nunca tinha feito antes. Questionava se a empresa estava a crescer o suficiente. Perguntava-se se ele não deveria trazer sangue novo para a gestão. Sugeria contratações que não faziam sentido, pedia aumentos no cartão corporativo para despesas femininas e, ocasionalmente, mencionava alguém chamado Arlo como um amigo que entendia de gestão moderna. Everett achava estranho, mas confiava nela. Acreditava tanto nela que achava que a sua mente estava apenas a exagerar as coisas. Sempre que uma dúvida surgia, ele encontrava uma forma de explicá-la, de justificar o comportamento dela. O tempo passou e a distância entre eles cresceu sem que ele percebesse. Viviam na mesma casa, mas pareciam estar em planetas diferentes. Ele continuava a trabalhar, a lutar, a dar o seu melhor. Enquanto isso, Adeline parecia flutuar numa realidade paralela, onde tudo era bonito, fácil e confortável. O peso de cada decisão caía sobre os ombros de Everett, mas ele mantinha a cabeça erguida, acreditando dia após dia que tudo iria valer a pena. Até ao dia em que abriu aquele e-mail. Aquele clique foi o início do fim, embora ele ainda não o soubesse. Aquele e-mail fez mais do que despertar uma suspeita. Abriu uma ferida que doeria por muito tempo. Everett leu e releu aquela notificação automática, tentando entender por que um grande pagamento estava a sair da conta da empresa para um nome que ele não reconhecia. Era um detalhe minúsculo, quase invisível, mas estava lá. Uma ponta solta. E Everett, sempre meticuloso, começou a puxar esse fio com o cuidado de quem desarma uma bomba. Em vez de agir por impulso, fez o que sempre fazia. Usou a disciplina. Durante dias fingiu que a vida estava normal. Tomava o pequeno almoço com Adeline, acompanhava-a a jantares sociais e fazia perguntas casuais sobre o seu dia. Mas à noite, quando a casa ficava em silêncio, ele mergulhava em planilhas, extratos e cópias de segurança esquecidas. Descobriu pagamentos fracionados, empresas de fachada, transferências disfarçadas por termos vagos, como consultoria externa ou coaching executivo. Tudo apontava para um desvio sistemático de fundos, sempre para o mesmo destinatário. Uma conta bancária em nome de Arlo Preston. Aquele nome ecoou na sua mente. Um personal trainer com quem Adeline tinha tido aulas durante um tempo. Um rapaz a quem ela sempre chamava de apenas um amigo. Everett não queria acreditar, mas os documentos, as datas, os valores, tudo se alinhava cruelmente. Não era apenas um caso, era uma traição em múltiplos níveis: financeiro, emocional, moral. E ele, o homem que tinha dado tudo por aquele casamento, percebia agora que fora apanhado numa teia orquestrada pela pessoa que deveria ser a sua parceira. Depois de reunir todas as provas, físicas e digitais, Everett passou a noite inteira sentado em silêncio, a olhar para aquela pilha de papéis como se fosse um espelho partido, a refletir tudo o que tinha vivido nos últimos anos. Não chorou, nem dormiu. Apenas esperou pelo nascer do sol com a calma de quem já tomou uma decisão. Naquela tarde, Adeline chegou a casa a falar ao telefone, sorridente, a carregar sacos de compras. Parecia feliz, em paz, como se vivesse num mundo completamente diferente. Everett pediu-lhe que desligasse. O seu tom era calmo, mas algo estava diferente, e ela percebeu. Perguntou se estava tudo bem, e ele apenas disse: "Precisamos de conversar." Sentaram-se na sala de estar, e Everett segurava uma folha de papel. Era uma cópia do extrato bancário que mostrava uma das transferências para Arlo. Ele entregou-lhe com uma calma perturbadora. "Reconheces isto?" Adeline leu, deu uma risada nervosa e tentou desviar o assunto com uma piada. "Oh, querido, isto deve ser coisa da equipa financeira.
Sabes que não entendo destas coisas. Mas Everett interrompeu. Tirou outro documento, depois outro e mais outro. Cada um continha dados, capturas de ecrã, contratos, e-mails. Ele tinha tudo mapeado. Adeline começou a perder a cor. O olhar confiante nos seus olhos agora tremia de pânico. Ela cruzou os braços, mexeu-se no assento, tentou dar desculpas, mas Everett não permitiu distrações. Quando ele pousou na mesa, uma mensagem em que ela dizia a um funcionário: relaxe, ele nunca vai ver isto. O Everett assina tudo sem olhar. É o jeito dele. A sala ficou em silêncio. Adeline tentou virar o jogo, questionou-o, queixou-se do seu tom, acusou-o de invadir a sua privacidade. Mas Everett, ainda calmo, respirou fundo e falou com uma intensidade contida. Eu fui o teu parceiro, o teu companheiro, o teu amigo. Coloquei o teu nome no meu sonho. Dei-te mais do que dei a mim mesmo. E tu destruíste tudo isso pelas minhas costas, por ambição, por vaidade e por ele. Ela tentou rir, como se ainda acreditasse que podia controlar a situação. Estás a exagerar. Não é assim tão grave. Podemos resolver isto sem drama. Foi então que ele se levantou, pegou num envelope com os papéis do divórcio e deixou-o cair sobre a mesa. Falou com firmeza. Não há mais nós, Adeline. Este casamento acabou e agora vamos resolver tudo da forma que tu escolheste, com papéis e com a verdade. Adeline levantou-se de um salto do sofá. A confiança nos seus olhos transformara-se em desespero. Tentou agarrar-lhe o braço, implorar, recuar, mas Everett apenas olhou para ela sem raiva, sem ódio, apenas com o olhar vazio de quem percebeu que o seu amor tinha sido deitado fora. Na audiência, alguns dias depois, Adeline apareceu com os seus advogados, maquilhagem impecável, com uma postura de quem ainda acreditava ter a vantagem. Provavelmente pensou que a pressão emocional faria Everett ceder. Talvez acreditasse que ele ainda se importava o suficiente com ela para a proteger, mas o Everett, que entrou naquela sala, era um homem diferente. Não o marido amoroso que assumia tudo em nome do nós. Agora, era um homem que se tinha escolhido a si mesmo. Quando o juiz lhe pediu para falar, Everett simplesmente entregou a sua pasta. Lá dentro, a mesma organização metódica que guiava a sua vida agora expunha a verdade. Havia extratos bancários, e-mails impressos, registros de transações, até mesmo a transcrição da conversa com Adeline. O juiz leu tudo em silêncio. O clima mudava a cada página. Adeline mantinha os olhos baixos. A sua máscara estava a rachar, e ver o nome de Arlo repetidamente como destinatário direto daquelas transferências foi o golpe final. O juiz suspendeu temporariamente a sessão para analisar o material. Quando a sessão recomeçou, emitiu uma decisão preliminar que mudou completamente o rumo do processo, o congelamento imediato dos bens da esposa e o início de uma auditoria completa à empresa. Os olhos de Adeline arregalaram-se. Os seus advogados sussurravam entre si. Arlo, mencionado nominalmente nos documentos, teria agora de responder como cúmplice. A sua queda havia começado e nenhuma maquilhagem, desculpa ou charme poderia sustentá-la. Everett apenas observava com a mesma calma com que costumava apoiá-la em todas as situações. Agora, oferecia-lhe a verdade fria e inegável. Nos dias que se seguiram à audiência, Adeline agarrou-se à única coisa que ainda pensava poder controlar: as aparências. Continuou a publicar fotos antigas nas redes sociais, a sorrir em eventos de semanas atrás, a escrever legendas vagas sobre recomeços e novos começos, numa tentativa desesperada de manter uma imagem que já tinha desmoronado. O seu mundo, antes sustentado pelo luxo, influência e conveniência, começava a rachar por todos os lados. Amigos próximos começaram a evitá-la, parentes mantinham distância em reuniões de família
E até as marcas que costumavam enviar-lhe produtos para promoção desapareceram discretamente. O seu nome, que antes abria portas, agora fazia algumas fecharem-se sem cerimônia. Arlo, antes tão confiante e charmoso, o seu parceiro oculto, mudou da noite para o dia. O tom brincalhão desapareceu. Ele parou de responder às mensagens imediatamente. Estava ocupado com mais frequência e até ficou offline por 3 dias seguidos. Quando ela finalmente conseguiu vê-lo pessoalmente, ele estava frio, impaciente, como se estivesse a ser esmagado por algo que recentemente parecera uma aventura emocionante. Sentaram-se num café discreto, longe de olhares curiosos. Ela tentou conversar, implorou, insistiu que tudo estava sob controle. Arlo estava inquieto, a verificar constantemente o telemóvel, a dar respostas curtas e distantes. Não prometeu apoio, não demonstrou lealdade. No final do encontro, levantou-se e disse: Se isto me trouxer problemas, eu conto tudo. Tu sabes disso. Adeline estremeceu. Pela primeira vez desde que tudo isto começou, percebeu que estava por sua conta. Já não tinha o escudo de um marido disposto a fazer tudo por ela, nem a proteção de uma rede de favores e contactos. Agora, era apenas uma mulher prestes a perder tudo, rodeada por olhares desconfiados e pelas consequências das suas próprias escolhas. Os jornais locais começaram a publicar os primeiros rumores sobre o caso. Um blog de fofocas que cobria escândalos financeiros publicou uma nota curta. Empresária envolvida em escândalo de fraude conjugal e corporativa. Aquele título, por si só, foi suficiente para algumas lojas cancelarem parcerias e para empresas repensarem acordos de publicidade. Adeline tentou negar tudo, dizendo que eram apenas boatos de pessoas invejosas, distorções ou um divórcio amargo, mas ninguém parecia interessado em ouvir. Enquanto isso, o processo avançava como uma maré imparável. A auditoria descobriu mais irregularidades, mais nomes surgiram, e-mails da sua conta foram cruzados com registros bancários. Os seus advogados tentaram construir uma defesa baseada na sua falta de conhecimento técnico, mas as datas, as assinaturas e as comunicações internas colocavam Adeline no centro de cada transação fraudulenta. Pediram outra audiência para tentar fazer um acordo, apelaram à história do casal, à turbulência emocional da separação, chegaram a alegar que Adeline estava mentalmente instável nos últimos meses. Tudo foi refutado pelas provas e, sempre que Everett falava, o juiz ouvia com atenção. Havia algo na sua voz, na sua compostura, uma dignidade ferida, mas inabalável. Adeline viu-se num limbo. O apartamento onde estava a viver estava sob revisão legal. Os seus cartões de crédito foram congelados e as suas transações financeiras limitadas. Teve de cancelar uma viagem internacional, porque o seu passaporte foi retido devido à investigação. Tentou pedir ajuda a conhecidos do mundo dos negócios, mas ninguém queria envolver-se. Uma pessoa chegou a enviar-lhe uma mensagem: Tu meteste-te nisto, agora resolve-o sozinha. As noites tornaram-se longas. As mesmas paredes que antes abrigavam a sua vida de luxo agora pareciam sufocantes. Passava horas no sofá da sala a olhar para o nada. As memórias de Everett começaram a assombrá-la dolorosamente. Não o homem que aprendia com a sua rotina, mas alguém que sempre esteve lá, apesar de tudo. Lembrou-se das vezes em que ele a surpreendia com flores mesmo depois de turnos exaustivos, quando dizia gentilmente: Tem calma com os gastos, com um sorriso cansado, e como ela revirava os olhos, chamando-o de mesquinho. Pensou naquelas manhãs de domingo em que ele preparava o pequeno almoço enquanto ela ainda dormia, e como ele dizia: Eu resolvo, não te preocupes, sempre que as coisas corriam mal. Era como se, pela primeira vez,
ela visse tudo através dos olhos de alguém que tinha perdido. As suas roupas caras, agora a acumular pó no armário, já não faziam sentido. Os seus sapatos de salto alto, importados, as malas e o perfume francês pareciam deslocados nesta nova realidade. A sua identidade, antes sustentada por um brilho externo, tinha desmoronado diante de um espelho que mostrava apenas uma mulher comum, exausta e presa nos seus próprios erros. Uma manhã, ela acordou com um bilhete do administrador do prédio. O seu nome estava a ser removido do contrato de arrendamento. A propriedade fora transferida para o nome da empresa, agora em disputa legal. Tinha apenas alguns dias para se mudar. Pegou no telemóvel, percorreu os seus contactos e percebeu que todas aquelas pessoas que se agarravam a ela, como abelhas ao mel, eram agora apenas uma lista de números silenciosos e sem resposta. Pensou em ligar para Arlo, mas algo lhe dizia que não valia a pena. Ele não atenderia, e mesmo que atendesse, não havia mais nada a dizer. Naquela tarde, pela primeira vez, ela chorou de verdade. Não era raiva nem vergonha, era puro desamparo. Chorou baixinho, sem maquilhagem, sem plateia. Um soluço profundo e doloroso. E enquanto as lágrimas corriam, ela sussurrava para si mesma, tentando acreditar que ainda havia uma maneira de consertar tudo. Mas no fundo, sabia que algumas escolhas têm um preço, e durante anos, ela acumulou dívidas emocionais, que agora estavam a vencer todas de uma vez. O céu estava cinzento quando Adeline apareceu na casa que um dia partilhou com Everett. Estacionou longe, caminhou sob uma chuva fraca sem guarda-chuva, apertando o casaco, mais por vergonha do que pelo frio. O passeio molhado refletia a sua imagem distorcida, combinando com o que sentia por dentro. Uma versão partida de si mesma, quase irreconhecível. Cada passo em direção à porta da frente parecia mais pesado que o anterior, como se os degraus da varanda tivessem duplicado de altura. Parou por um momento, olhou em volta e respirou fundo. O seu rosto mostrava os sinais de noite sem dormir e silêncios dolorosos. O batom era discreto, o cabelo preso sem muito cuidado e carregava uma mala de couro simples e gasta, tão diferente da mulher que outrora atravessava aquela rua, de saltos altos e óculos de sol de grife. Tocou a campainha com hesitação, esperando, o coração a bater tão forte que parecia que ia saltar do peito. As suas mãos tremiam, frias. Ao ouvir passos do outro lado da porta, susteve a respiração. Everett atendeu. Ele usava uma t-shirt cinzenta, calças de fato de treino escuras e estava descalço. O cabelo um pouco despenteado e uma barba por fazer, com um ar relaxado, quase caseiro. Mas havia algo nos seus olhos que deixava claro que aquela porta era agora uma fronteira entre o passado e o presente. Adeline tentou sorrir, mas a sua voz saiu baixa, trêmula. Eu. Eu precisava de te ver. Everett ficou em silêncio por alguns segundos, a observá-la, como se tentasse perceber se ela era real ou apenas uma memória do passado. Afastou-se e abriu um pouco mais a porta, educado, mas não exatamente acolhedor. Ela entrou lentamente. A casa ainda tinha um cheiro familiar, mas a atmosfera era diferente. Mais simples, mais leve, quase minimalista. As fotos dos dois que antes estavam expostas nas paredes tinham desaparecido. Havia uma planta nova na sala de estar, uma guitarra encostada a uma parede, uma caneca de chá ainda quente na mesa de centro. Ela sentou-se na beira do sofá, como se ocupasse um espaço que já não lhe pertencia. Everett ficou de pé, encostado à parede, de braços cruzados. Eu estraguei tudo, disse ela, a olhar para o chão. Perdi-me no meio de tudo isto. O dinheiro, a sensação de poder, de ser desejada. Confundi-me completamente. Troquei algo real por uma ilusão. Ele observava-a com calma, sem interromper, sem raiva, sem compaixão, apenas a ouvir.
Adeline continuou. Pensei que ainda podia consertar, que havia algo entre nós que valia a pena salvar. Sei que cometi erros terríveis, mas estou cansada, estou sozinha e sinto a tua falta. O silêncio instalou-se. Apenas se ouvia o som suave da chuva contra a janela. Everett caminhou até um pequeno móvel ao lado do sofá e abriu uma gaveta, com a mesma calma, de quem sabe exatamente o que procura. Tirou uma nota de $1, dobrada em 4, voltou para perto dela e entregou-lhe-a gentilmente. Isto é tudo o que restou, disse ele. Adaline pegou na nota. Com as mãos a tremer, olhou para ele e depois para aquele dólar. Os seus olhos encheram-se de lágrimas, mas ela não piscou para as afastar. Sabia que aquilo não era uma reconciliação, era um ponto final. Com uma voz suave, mas firme, Everett disse: Eu reconstruí-me. E agora estou inteiro. Não vou voltar a entregar apenas metade de mim. Ela quis responder, implorar por outra oportunidade, dizer que tinha aprendido, que podia mudar, mas já não havia espaço para promessas. A porta, atrás dela, parecia chamá-la, lembrando-a de que era a hora de partir. Levantou-se lentamente, agarrando aquela nota como se pesasse mais do que barras de ferro, e caminhou para a saída sem olhar para trás. Ao abrir a porta, o vento frio atingiu-lhe o rosto, como se o mundo lá fora mal a reconhecesse. Everett apenas observou. Esperou até que ela atravessasse a rua, uma pequena silhueta sob o chuvisco, que se desvanecia gradualmente no cinzento da cidade. Ele permaneceu ali por mais alguns minutos, em paz. Finalmente tinha acabado. E não doía. Era um final necessário, límpido e libertador. Ele virou-se, pegou na sua caneca, tomou um gole de chá e olhou em frente com a serena determinação de quem percebeu que, por vezes, é preciso perder-se por completo para se encontrar verdadeiramente. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as novidades. Até a próxima!